boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. E contigo? Tudo bem também. Ajeitando aqui o enquadramento para ficar direitinho. E aí, tudo bem por aí? Tudo bem. Tudo bem. Bom. Seguindo para um capítulo, mais dois capítulos, na verdade, né, hoje, da nossa caminhada pela vida de Cristo, junto com Fulton Sheen. E já quase terminando já o primeiro livro, né? Primeira metade desse caminho trilhado junto com Fulton. Minha primeira etapa. Primeira etapa. E hoje a gente vai meditar dois. Deixar aqui o comentário fixo. Pronto. Aí. Dois grandes, digamos assim, títulos, dois grandes aspectos da personalidade de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo, né? Que é o bom pastor e o filho do homem, como Fulton coloca nos títulos desses dois capítulos aí, não é? Sim, são dois grandes títulos que revelam a própria identidade de Jesus, né? Como ele mesmo se revelava e se revela a nós. Então, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que ela interceda por nós nessa tarde, que nos ajude a, de fato, abrirmos os nossos ouvidos, levar todas as nossas faculdades, os nossos sentidos à pessoa de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então, começando hoje pelo capítulo do Bom Pastor, né? O capítulo 22 da vida de Cristo por Fulton Sheen. Fulton começa dizendo que na história da humanidade sempre houve disputas, né? Por ideias, por ideologias, por doutrinas, por filosofias. Então, vários homens ao longo de toda a história da humanidade vão se envolver nessas disputas por certo jeitos de raciocinar, né? Jeitos de pensar, né? Uma disputa para saber quem era o verdadeiro mestre, né? Quem é que detém a verdade, quem é aquele que detém a verdadeira doutrina. Incluindo na época de Jesus, entre os próprios judeus havia essa disputa, né? Os fariseus, os outros grupos político-religiosos também tinham essa disputa, essa briga para ver quem era a doutrina verdadeira, né? No entanto, Jesus, ele se recusa a ser colocado como um mestre humano, né? E, de fato, Jesus não é apenas um mestre humano, mas, como o próprio Fulton diz, um mestre divino. Aquele que não é comparado com outros que dizem algo por aí, que dizem uma doutrina, uma filosofia, algo do tipo. Não, Jesus não é esse. Jesus é o mestre divino e que veio para dar a vida pelos seus, né? Ele veio, como a gente vai ver, para dar a vida por suas ovelhas, né? Por isso ele vai ser o bom pastor. Não vai ser apenas um mestre com ensinamentos para os seus seguidores, mas de fato ele vai dar a vida por aqueles pelos quais ele veio fazer, ele veio dar a vida, né? Pois bem, essa disputa de quem é o mestre, de apontar o verdadeiro mestre, vai surgir novamente na vida de Jesus Cristo, quando ele cura o cego de nascença, né? Os fariseus começam a investigar aquele milagre, começam a perguntar para o menino que foi curado, começam a perguntar para os pais do menino, começam a investigar se de fato aquilo era um milagre. No entanto, apesar de investigar, eles não querem saber a verdade. Eles já têm um veredito, eles já têm uma decisão final. Eles indicam que aquilo não é um milagre. Eles consideram para eles como um veredito final que aquilo não é um milagre, né? Mesmo diante de todas as evidências, né? O menino não enxergava e enxergou. O menino disse para eles que voltou a enxergar. Os pais do menino disseram que ele era cego desde nascença e ele havia sido curado, né? Mesmo diante de todas as evidências, diante de todos os relatos, os fariseus já tinham um veredito, né? Como quem quer negar a divindade da pessoa de Cristo. Como quem quer negar que Jesus é Deus. Jesus de fato é Deus.
não apenas um mestre com ensinamentos bonitos, com palavras agradáveis, com palavras que chegam bem aos nossos ouvidos, mas ele é de fato Deus que realiza todos os milagres, todas as curas, né? E esse erro que os fariseus cometeram, também nós podemos cometer algumas vezes, né? De na nossa vida, julgar as coisas, olhar a realidade da vida a partir de um veredito final, né? Eu tenho como decisão, por exemplo, olha uma pessoa que está meio perdida no mundo, é meio desencaminhada na vida. E você já tem como veredito final de que aquela pessoa é uma condenada. Que aquela pessoa não tem mais jeito, não se converte, a vida dela vai ser assim para sempre, foi assim desde quando você a conheceu, e ela não tem jeito de se recuperar, não tem jeito de mudar de vida, de se converter verdadeiramente. E você emite esse juízo final, e aí todas as suas ações com aquela pessoa partem a partir desse juízo, a partir desse princípio, né? Então você não vai se aproximar dela com a misericórdia, com a intenção e o desejo de querer ajudá-la na conversão, de querer orientá-la no caminho, de querer ajudá-la. Mas você, com o seu veredito final de juiz, dizendo, não, ela não tem mais jeito, ela já está condenada, com esse seu juízo final daquela pessoa, você se perde no caminho também. Não é isso que se deve fazer, né? Não é assim que você vai ajudar aquela pessoa a se converter, não é? No Evangelho da semana, de algumas semanas aí, e a gente comentou também na última live, aquele não julgueis, né? O não julgueis é de fato também isso, né? Não emitir um juízo a partir de algo que você não tem domínio daquela realidade toda. Você não conhece a vida toda daquela pessoa, não conhece os desígnios de Deus para aquela pessoa por completo. Então não cabe a você dizer, ela está condenada para sempre, nem adianta eu tentar ajudar, nem adianta eu tentar falar alguma coisa, nem adianta eu rezar, às vezes a gente pensa assim, né? Não adianta nem eu rezar para aquela pessoa que não vai adiantar, não vai ter jeito. Muito pelo contrário, o que mais adianta é rezar, né? O que mais a gente precisa fazer por essas pessoas que a gente encontra e que a gente percebe que estão desviadas do caminho, que estão longe da pessoa de Jesus Cristo, o que mais podemos fazer para colaborar com a conversão dela, mais do que falar, mais do que apontar alguma coisa, mais do que orientar, é rezar. Às vezes ajudando com uma orientação, às vezes com algum conselho, mas acima de tudo, com as nossas orações. Muito bem. Então, os fariseus fazem essa suposta investigação, já com esse veredito final emitido, não é? E isso nos deve fazer também porque se a gente parte de uma experiência de acordo com o veredito final, a gente não tem também a completa experiência vivida, não tem a completa vivência daquela experiência. Se eu me encontro com Jesus, já predisposto a saber quem ele o que ele faz, não, eu já sei como Jesus age na minha vida, eu já sei quem é Jesus, eu já sei o que ele é capaz de fazer, então eu vou ao encontro de Jesus. Isso é possível, e muitas pessoas fazem isso. No entanto, aquele encontro pode muitas vezes parecer mais do mesmo, né? Parece que tem pessoas que vivem uma oscilação na vida de fé, na caminhada com Jesus Cristo, que parecem que elas querem sempre uma novidade de Jesus, só que elas vão até ele com essa predisposição. Não, eu já conheço Jesus, eu já sei como ele age, eu já sei quem ele é, e na verdade não é assim que a gente deve fazer. A gente deve se abrir a experiência do encontro com Jesus cada vez como se fosse algo novo, cada vez como se fosse a primeira vez que a gente se encontra com Jesus Cristo. Claro, sem negar e sem esquecer de tudo que a gente já viveu junto dele, de tudo que a gente já conhece dele, mas como alguém que vai pela primeira vez encontrá-lo, né? Tem um exemplo que, imaginem que isso aqui é um suco de laranja que eu vou beber. Já tomei suco de laranja tantas e tantas vezes na minha vida. Se eu tomo ele e digo, olha, eu já conheço o suco de laranja, já sei o gosto que ele tem, já sei o que ele pode me oferecer de benefícios, é um suco de laranja. Eu não capto nenhum novo conhecimento, nenhuma nova experiência desse contato com o suco de laranja. Então, se eu vou beber com a disposição de encontrar novas coisas, e perceber novos sabores, e perceber todas as coisas que aquele suco de laranja me traz naquela experiência nova, é de fato uma experiência fantástica. E se com suco de laranja é assim, imagina com Jesus Cristo, né? Com a pessoa de Jesus. Se eu me aproximo e me relaciono com a pessoa de Jesus, tendo esse desejo de conhecê-lo em cada encontro, de
esse desejo interno de amá-lo a cada encontro, de perceber coisas novas, de perceber realidades que eu não tinha percebido ainda da pessoa de Jesus Cristo, né? Por isso a igreja repete para a gente os evangelhos a cada ano, repete para a gente fixar e mergulhar e cada vez mais absorver a pessoa de Jesus Cristo, absorver todo o amor que Cristo tem por nós, né? Então, a partir de cada encontro como único, cada encontro como se eu nunca tivesse me encontrado antes com Jesus Cristo. Então, é esse desejo a cada encontro que Jesus quer de nós e que é necessário para que a gente aprofunde na fé, aprofunde no amor a Jesus Cristo, com essa reta intenção de amá-lo cada vez mais, né? Pois bem, o Fulton coloca para a gente uma comparação aqui entre o cego de nascença e a samaritana. Ele diz que a fé do cego de nascença vai crescendo como a da samaritana cresceu. Se você não viu a live da samaritana aí, não perca, veja lá. E se viu, veja de novo, né? Está salva no IGTV e está salva também lá no YouTube. Primeiro, o cego de nascença diz que aquele homem que se chama Jesus, quem te curou? Perguntam para ele. Ele diz, aquele homem que se chama Jesus, né? Como algo distante, alguém que ele não conhece muito bem. Depois ele diz, é um profeta, né? Então ele já começa a reconhecer em Jesus algo de especial, algo de divino, algo de diferente. E no final dessa caminhada, ele vai terminar prostrado aos pés de Jesus, crendo que ele definitivamente é o Filho de Deus, né? Proclamando, professando que ele é o Filho de Deus. Na nossa caminhada também esse processo de conhecimento, de aproximação de Jesus, vai sendo também cada vez mais aprofundado, né? Muitas pessoas começam distantes, olhando Jesus como alguém que ouviram falar, como um bom mestre, como alguém com bons ensinamentos, mas à medida em que você vai disposto a se abrir à verdade, se abrir de verdade a conhecer a pessoa de Jesus, com sinceridade, com retidão de coração e de intenção, vai se aproximando dele nesse conhecimento necessário, nesse conhecimento amoroso da pessoa de Jesus. À medida em que você vai, aos poucos, se aproximando, você vai como cego de nascença, deixando a cegueira de lado, né? Enxergando Jesus meio obscuramente como aquele que dizem, né? Aquele homem que se chama Jesus, para aos poucos verdadeiramente se prostrar aos pés de Jesus Cristo e reconhecer que ele é Deus, ele é Senhor das nossas vidas, ele é aquele que é capaz de realizar tudo por nós. Então essa verdadeira sinceridade do cego de nascença permitiu a ele a cura, não somente a cura física, mas muito mais a cura da alma, né? A cura espiritual, a cura que o fez ver que Jesus é Deus. Né? Mais do que enxergar as realidades que ele não via fisicamente, pelos olhos da fé, que se abriram ali com a pessoa de Jesus Cristo diante dele, pelos olhos da fé ele foi capaz de reconhecer a divindade da pessoa de Jesus Cristo. Ao contrário dos fariseus, que não acreditavam de jeito algum, né? Estavam decididos a recusar Jesus como Deus. Estavam com seu veredito, seu juízo final já marcado, né? O Tom coloca que eles chegaram a excomungar o menino da comunhão, né? Da participação na sinagoga, ali no templo, né? Então era alguém o menino virou alguém que não podia participar das celebrações religiosas e também tinha implicações na vida social do menino, né? A excomunhão era algo pesado para aquele garoto, né? E Jesus vai dizer, se foram fechadas para ele as portas do templo pelos fariseus, Jesus diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Jesus não diz que há muitas portas, mas ele diz que ele é a porta. Né? Ele não coloca o seu ensinamento como a porta, não são as suas doutrinas, as suas palavras, os seus exemplos como a porta. É ele mesmo, a pessoa de Jesus, a porta pela qual se entra no céu, a porta pela qual se vai em direção ao Pai, a porta pela qual a gente caminha para realizar a vontade de Deus. De fato, quando Jesus, na cruz, foi aberto o lado de Jesus, né? Essa porta foi aberta fisicamente para a gente, de fato, entrar ali por onde Jesus foi traspassado, de onde brotaram sangue e água, de onde brota toda a igreja, de onde brotam os sacramentos, e pelos meios dos quais a gente tem acesso à pessoa de Jesus Cristo. É por onde a gente entra em Jesus Cristo, né? Os sacramentos são a porta
que chega a nós, a porta de acesso que chega a nós pela Santa Igreja e pela qual a gente pode entrar na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único que tem acesso e é o único que pode dar a plenitude da vida divina. Ele não diz que ele é mais um, que ele é um dos caminhos, mas ele é o caminho e ele é a porta. E por que ele diz isso? Porque ele deu a sua vida. Não porque ele veio e ensinou algo bonito. Não porque ele veio e deu um bom exemplo. Não porque ele veio e deixou uma doutrina para você seguir, uma cartilha. Mas porque ele deu a própria vida. É o pastor que dá a vida pelas ovelhas. É aquele que dá a vida divina. A vida que transcende, que eleva o homem, né? O homem seria uma vida, de fato, muito chata se acabasse aqui, né? Se você viesse nesse mundo para comer, beber, trabalhar, cansar no final do dia e, no máximo, deixar alguns valores morais, assim, né? Tem pessoas que têm essa ideia, né? Não, o que vale no fim da vida é eu deixar uns valores morais para os meus filhos, né? Ou quando tem algum ideal um pouco mais elevado, às vezes, né? Tem gente que pensa assim, não, eu penso em deixar algo material para que meus filhos não passem pelo que eu passei, né? Tem muita gente que pensa assim, mas já imaginou que triste seria se a vida fosse isso? Se acabasse aqui, se não tivesse algo para elevar o sentido dessa vida, se não tivesse alguém para elevar o sentido dessa vida, se não tivesse alguém para pegar o ser humano e conectar com Deus, Todo-Poderoso e Todo-Amoroso, e dar a vida divina, dar a vida eterna para viver junto de Deus. Imagina se a vida fosse só passar por pandemia atrás de pandemia, ônibus lotado atrás de ônibus lotado, salário atrás de salário, almoço atrás de almoço. A vida não é isso, né? Jesus vem para divinizar, para transfigurar, para elevar o homem, para conectar o homem de volta a Deus, para levar o homem de volta a Deus. E Jesus vai mostrando que essa vida divina que ele quer dar não acontece pelo seu ensinamento, ele não dá por seu ensinamento, mas por sua paixão e morte de cruz, né? Ele não é, como Fulton coloca, ele não é apenas um mestre, mas ele é um salvador. Ele é o verdadeiro salvador da humanidade. E para ilustrar isso bem, Jesus recorre à figura do pastor, que é tão presente no Antigo Testamento. Fulton coloca alguns exemplos aqui de onde o pastor foi clamado, foi a figura de Deus no Antigo Testamento, né? O pastor que conduz o povo da servidão à liberdade lá no Egito. Isaías retrata Deus que leva as ovelhas nos seus braços, né? Ezequiel diz que Deus é como o pastor que procura a ovelha perdida. Zacarias vai profetizar que o pastor vai ser ferido e as ovelhas se dispersariam, né? Então, em tantas passagens do Antigo Testamento, a figura de Deus como pastor vai se revelando a gente, e aí Jesus é esse verdadeiro bom pastor. É esse verdadeiro bom pastor não porque ele é muito rico, compra todos os prados e campinas verdejantes, como diz o Salmo, né, para si, compra muitas ovelhas, não, mas porque ele dá a sua vida pelas ovelhas, né? Não somente por causa das ovelhas, mas no lugar delas. Jesus é aquele que dá a vida por nós, não somente também por amor, claro, por entregar-se por nós, mas no nosso lugar. De fato, quem merecia aquela morte lá sou eu e você. Quem merecia pelos nossos pecados, ele é inocente. Ele não fez nada, ele não cometeu pecado algum. Ele se fez pecado por minha causa. Ele assumiu os meus pecados. Ele assumiu a morte no meu lugar, para me dar a vida eterna, para me dar a vida em abundância, né? E Jesus entrega a sua vida, no entanto, com um objetivo. O objetivo não termina em entregar a sua vida. Não termina a história em dar a sua vida, enfim. Ele retoma a sua vida, como ele diz. O Pai me ama porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. E tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Então a morte de Jesus, ele apresenta sempre ligada à sua ressurreição, sempre ligada à sua glória. Não há morte de Jesus sem olhar para ela e enxergar a glória logo adiante, né? Não há, a gente olha pela cruz, mas vê adiante a luz da glória de Cristo que vem com a sua ressurreição. Então essa ligação da morte e da ressurreição de Cristo são sempre apontadas por Jesus, né? A morte não é o fim, mas a ressurreição é o caminho pelo qual eu vou
dar a minha vida. Eu vou recuperar a vida dada na cruz e entregá-la a todos pelos quais eu vim nesse mundo, né? Nos sacrifícios, dos cordeiros no templo, as mãos eram impostas sobre eles e era sobre eles colocado o pecado de todas as pessoas, né? Então eles recebiam a imposição das mãos para terem neles imputado todos os pecados. Mas Jesus não. Jesus é o cordeiro que se oferta voluntariamente. Então ele voluntariamente se oferece em sacrifício por todos, por causa dessa vida que ele vai dar depois da ressurreição. Ele percebe, ele sabe, ele cumpre a vontade do Pai, que é entregar-se em sacrifício, dar-se todo à morte de cruz, para recuperar a sua vida após a ressurreição e entregá-la a nós. E deixá-la, e fazer-nos participar dessa vida eterna após a sua ressurreição. Se houvesse, Fulton coloca uma frase bonita aqui, se a vida de Jesus acabasse com a morte, seria Jesus apenas uma linda memória, né? A vida de um homem bom, de um homem que realizou coisas boas e morreu na cruz, né? Com lindos ensinamentos, se doou. No entanto, não termina com a cruz. Segue para adiante, segue para a ressurreição, segue para a glória de Cristo, meio pelo qual ele nos dá a vida eterna, meio pelo qual ele continua reinando no mundo, meio pelo qual ele continua com a sua realeza, glorificado no céu, à direita do Pai, reinando e doando a sua vida divina para que nós possamos participar dessa vida divina. E essas duas coisas, a entrega de Jesus e a ressurreição, o evangelista nos diz que é uma ordem do Pai. Jesus entrega-se livremente e ressuscita sob a ordem do Pai. A liberdade de Jesus, a liberdade dele de se entregar, de se doar por amor a nós, está sempre ligada à obediência à vontade do Pai. Então a gente tem essas duas coisas sempre ligadas, a liberdade e a obediência. Uma coisa nunca está desconectada da outra. A gente é verdadeiramente livre à medida em que obedece a Deus, à medida em que obedece seus mandamentos, à medida em que obedece a lei natural, à medida em que obedece as leis da Santa Igreja, à medida em que obedece tudo aquilo que Jesus é, tudo aquilo que Jesus nos diz, tudo aquilo que Jesus nos traz, né? A liberdade está sempre condicionada a essa obediência à vontade de Deus. É falso aquela ideia de que, eu sou um ser humano livre, eu como o que eu quiser, eu bebo o que eu quiser, eu ganho para isso, afinal, né? Como dizem uns, né? Eu ganho meu salário, eu trabalho o mês inteiro, suo para ganhar meu salário, para comprar o que eu quero, para comer o que eu quero, beber quanto eu quiser. É falsa essa ideia. Você vai ser um escravo da comida e da bebida que você compra, um escravo do salário que você sua para ganhar, se você tiver esse pensamento, viver assim. Não vai ser verdadeiramente livre, mas vai ser um escravo, a pessoa que por exemplo, se deixa entregar pelas drogas, né? Se uma pessoa que vai por esse caminho doloroso de vício em drogas, a pessoa não é livre, a pessoa é amarrada por aquela droga, né? As consequências que aquilo traz à vida da pessoa, a pessoa ela fica amarrada, de modo que a vontade dela vai sendo enfraquecida, à medida em que ela vai usando e retomando a usar, e ela vai sendo cada vez mais escrava daquilo. Ela não é livre para usar a hora que ela quiser e deixar de usar a hora que ela quiser. Ela é escrava daquilo. É uma falsa liberdade. A verdadeira liberdade se dá na obediência a Deus. A verdadeira liberdade se dá na entrega ao amor que Deus tem por nós e revela na pessoa de Jesus Cristo e revela o modo pelo qual a gente tem que obedecer a Deus, né? Então a liberdade se dá à medida em que a gente obedece a Deus. E Jesus é aquele que obedece plenamente à vontade do Pai, aquele que realiza plenamente porque obedece plenamente, verdadeiramente livre, né? Ele veio para, por meio da sua morte e ressurreição, nos libertar do pecado, do mal e da morte, porque ele se entrega livremente em sacrifício por amor a nós, né? E ressuscita para que a gente possa ter essa vida divina, para que a gente possa partilhar da vida divina de Jesus Cristo. É o bom pastor que se oferece no lugar das ovelhas, em amor pelas ovelhas, no lugar em que você e eu deveríamos estar. Ele quem se oferece para que a gente tenha vida, e como ele diz, vida em abundância, né? Um dia esperemos entrar na vida eterna junto de Jesus Cristo, cheios dessa vida divina que ele nos oferece e nos indica
e quer que sigamos, e quer que desejemos e alcancemos a cada dia com a ajuda da sua graça. Exatamente. E é por isso e tantos outros motivos que a gente sempre foca no mesmo ponto, né? A importância de lermos as Sagradas Escrituras, de buscarmos compreender qual é a palavra de Jesus, a palavra de Deus, o que ele tem a nos dizer, justamente para não cairmos nesse erro, como você disse dos fariseus, como iniciou dizendo, de ter um pré-julgamento, de ter opinião formada sobre a pessoa de Jesus e não permitir que ele se revele e entregue a nós. Então, a gente sempre foca na importância da leitura das Sagradas Escrituras, de modo especial o método da Lexio Divina, onde a gente vai aprendendo, primeiro a ouvir a palavra de Deus, a entender a vontade dele para a nossa vida e depois deixar o que ele se revele a nós. Sempre, como você deu o exemplo do suco de laranja, como algo novo, como algo saboroso, como um encontro novo a cada dia. E é dessa forma que Fulton nos apresenta justamente esses dois capítulos, né? O bom pastor e o filho do homem, que é justamente a forma como Jesus se titulava, como Jesus se apresentava e se revelava a nós. E é curioso, né? Diante de tantos títulos que Jesus se diz o bom pastor, luz do mundo, a água viva, a porta. O título que ele mais usou foi o filho do homem. Título esse que ninguém o chamou no Evangelho de o Filho do Homem. O reconheceram como o Filho de Deus, porém não como o Filho do Homem. E Jesus ele diz isso, como Fulton nos ressalta, não para negar a sua divindade, mas sempre pelo contrário, sempre para ressaltar essa unidade que existe entre a divindade e a humanidade que Jesus assumiu por nós. Então Jesus sempre ele vai dizer que ele é o Filho do Homem, justamente quando se refere à sua glória, ou quando o seu interlocutor o permite ouvir as suas palavras. Como a gente viu, por exemplo, com Nicodemos, onde Jesus diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ou ainda, quando Pedro reconhece Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, e Jesus vai dizer: é preciso que o Filho do Homem seja condenado, sofra e seja entregue na mão dos fariseus. Então, Jesus sempre vai apontar que ele é o Filho do Homem, sempre em detrimento à sua divindade, à sua glória. Mas existe algo por trás disso. E justamente o significado de Jesus usar tanto esse título, foi o título que ele mais utilizou, e ninguém o chamá-lo do Filho do Homem. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, e vemos toda a história do povo de Deus, que é a nossa história, a gente vê que tudo começa com o pecado de Adão. Adão se afasta de Deus e, consequentemente, toda a geração, todos os homens sofrem as consequências do pecado. Que é justamente conquistar o pão de cada dia com o suor do trabalho, as mulheres darem luz com dores dos partos. Então, todo esse sofrimento e, o pior de todos, o afastamento de Deus, onde a gente vê, ainda no todo o Antigo Testamento, que apesar de Deus sempre estar próximo e intervindo na vida do povo, o homem sempre se afastava, graças ao pecado. E o que é mais fantástico é que quando nós lemos as Sagradas Escrituras, à luz do Espírito Santo, nós vamos percebendo que a história se repete. As mesmas coisas que aconteciam e que acontecem com o povo de Deus é o que acontece justamente hoje, na nossa vida. Quando nós vemos, por exemplo, o povo no deserto, nós vemos o povo do deserto reclamando e murmurando e com saudade das cebolas do Egito, nós vemos que o mesmo acontece hoje, quando nós não percebemos as graças e maravilhas de Deus hoje na nossa vida e ficamos relembrando a nossa vida passada, nossa vida antiga. Ou ainda quando a gente vê Jacó trocando a sua primogenitura por um prato de lentilha. E vemos que tantas vezes nós trocamos os planos de Deus, aquilo que Ele tem para nos dar, justamente para os nossos planos falhos, e que a gente sempre antepõe a Deus. E assim, ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vemos isso. Deus se aproximando e intervindo na história, e o homem, ainda que se arrastejando até Ele, mas sempre com uma longa distância, graças ao pecado. E, apesar de a gente ver todos esses grandes homens que surgiram com a intervenção de Deus, Noé, Abraão, Moisés, os profetas e reis, ninguém foi capaz de redimir e
consertar essa situação ocasionada pelo pecado. E como Fulton nos lembra Isaías, é Isaías quem vai, como se ele estivesse narrando Deus, dizendo: quem enviarei eu? Quem seria capaz de tudo esquecer, de tudo suportar? E a resposta vem justamente do Filho, de Jesus, que diz: eis-me aqui, envia-me. E aí o que vai acontecer? A sua kenosis, os seus esvaziamentos. Aquilo que São Paulo diz aos Filipenses em sua carta. Ele, sendo Deus, não se apegou ociosamente a ser igual, não se apegou à sua divindade, mas pelo contrário, se esvaziou e aceitou a humilhação de se rebaixar, de assumir a nossa natureza. Como Fulton diz, o sofrimento e a morte eram as consequências lógicas dessa humilhação. Como Deus não podia sofrer, como sendo Deus não podia sofrer, agora sendo homem, poderia. Então, Jesus é aquele que entra na história para viver o mesmo que viveu o povo de Deus, se fazendo em tudo igual ao homem, exceto no pecado. Mas como Fulton mesmo ressalta, Jesus não pecou, porém sofreu todas as consequências do pecado, como qualquer outro homem. Daí já podemos ver o grande título de Jesus como o Filho do Homem, como aquele que veio, assumiu a nossa natureza e sofreu todas as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, como Fulton elenca aqui, começando por uma família onde Jesus se fez obediente sobre um teto, a Virgem Maria, a São José, depois com um trabalho de carpinteiro, e assim, como ele diz, não há uma única aflição humana resultante do pecado que recaia sobre o homem que tenha escapado dessa unidade com ele. Então, tudo Jesus sente. Tudo Jesus sentiu por nós. Fome, sede. Jesus chorou, sentiu tristeza, como ele cita com o seu amigo, com a morte do seu amigo Lázaro. Então, todas as mazelas que nós vivemos e enfrentamos nessa vida, em consequência do pecado, Jesus se tornou o Filho do Homem, aquele que assumiu todas as consequências. Como diz São Paulo, o justo se fez injusto por nós. E assim Jesus se apresenta como o Filho do Homem. Mas como Fulton ressalta, Jesus só usou esse título antes da sua paixão, morte e ressurreição. Ele diz: nunca usou o termo após ter redimido a humanidade e ressuscitado dos mortos. Deixara para trás a unidade com a humanidade não redimida. Ele deixava clara essa distinção de que ele era o Filho do Homem que veio redimir ao pecado, porém não tinha familiaridade com o pecado. E por isso que a última vez que Jesus vai usar justamente esse título, Filho do Homem, é para falar da sua segunda vinda, quando o Filho do Homem virá para julgar toda a humanidade. Por isso que, como Fulton ressalta aqui, é muito grandioso quando a gente lê, por exemplo, o livro do Apocalipse, onde o vidente, ao narrar a sua visão, do céu e da terra, ele vê o livro da vida e começa a chorar. E diz ao anjo que ele chora porque ninguém no céu ou na terra foi digno de abrir aquele livro. Onde o anjo diz para ele: não se preocupe, o leão da tribo de Judá venceu e agora ele pode abrir o livro. Então, quando João vê o cordeiro de pé como que imolado, Jesus Cristo com as marcas da sua paixão, ele que é o leão da tribo de Judá que venceu justamente por se fazer homem, morrer por nós e ocorrer a mesma coisa que aconteceu no início de toda a história. Se com o pecado de o pecado de Adão, toda a humanidade sofreu as consequências, da mesma forma, a salvação também entrou por um homem, por nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez igual a nós, justamente para assumir todas as nossas mazelas, todas as nossas faltas e expiá-las na cruz. Assim, Jesus é o leão da tribo de Judá. E quando olhamos a sua árvore genealógica, toda a tribo de Judá, nós vemos quantos pecadores e quantas pessoas que se afastaram de Deus. Podemos citá-lo até o mais famoso, o grande rei Davi, com seus altos e baixos, levantando e caindo, representa justamente toda a humanidade, nessa luta, labuta que é essa nossa vida. Mas como Fulton ele finaliza dizendo, a árvore genealógica de seus ancestrais terrenos não era realmente importante. Já não importava mais toda a hierarquia, tudo a consequência do pecado que foi passando de geração em geração. Agora Jesus pôs um fim nisso.
O que era importante agora era a árvore genealógica dos filhos de Deus que ele plantou no Calvário. Assim, Jesus se apresenta como o Filho do Homem, aquele que, sendo o Filho de Deus, vem, se faz um de nós para que nós também possamos ser filhos de Deus. Então, por amor a nós, Jesus se entrega, se faz o Filho do Homem para que nós também possamos ser os filhos de Deus. Amém. A última frase de Fulton é impactante, né? A árvore genealógica de seus ancestrais terrenos não era realmente importante. O que é importante era a árvore genealógica dos filhos de Deus que ele plantou no Calvário. Pela cruz nasce a igreja ali, né? Nascem todos os filhos de Deus a partir da igreja, a partir dos sacramentos. E Fulton sempre coloca pra gente a luz da cruz, toda a vida de Cristo. Sim, tudo converge para a cruz. E é por isso que, de modo fantástico, Fulton dividiu toda a sua obra em 2 volumes. No primeiro volume, toda a vida pública de Jesus, e vai dedicar ao segundo volume somente para esse grande momento, né, da paixão de Cristo. Então ele vai ser bem detalhista, cada capítulo, justamente para mostrar com mais detalhes essa grandiosidade que foi a entrega de Jesus por nós. Pois é. Então não deixem de acompanhar as próximas lives, finalizando esse primeiro livro e já também convidando para o segmento do segundo, né? Então a gente agradece a todo mundo que acompanhou hoje e dizendo que mais uma vez as lives ficam salvas no IGTV aqui e no canal do YouTube Vida de Cristo, Fulton Sheen Vida de Cristo, veja lá, procure que você vai encontrar. E nos vemos sábado que vem, né? Exatamente. Então, busque lá no YouTube o canal e nos vemos semana que vem. Que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.